Bom, ontem o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, foi recebido na Fiesp. O almoço foi organizado ali. Pelo que vi, foram 30 os empresários convidados, ou seja, um grupo bem seleto ali. Aliás, há uma especulação não desmentida ou não negada, né, pelo Paulo Scaff, de que ele está de olho no partido que o Bolsonaro está lançando, né, o Aliança. Todo mundo sabe que o Paulo Scaff não desistiu da ideia de ser eleito alguma coisa, né? Então falaram em possibilidade de candidatura à prefeitura, possibilidade de candidatura ao governo do estado, ele que já foi candidato. Aliás, no segundo turno, vocês se lembram, ele apoiou o Márcio França, né? Mas hoje, está aí para quem está nos assistindo, quem está nos vendo, a foto de ambos ali, Paulo Scaff e Paulo Guedes. Mas agora ele se aproximou do Bolsonaro. Vocês se lembram que recentemente o Bolsonaro foi lá, convidado pelo Paulo Scaff, e agora ele convidou o Paulo Guedes. Detalhe, desta vez, Paulo Guedes não quis, e talvez o Paulo Scaff também não, jornalistas acompanhando o discurso do ministro durante o almoço. Então, ficaram todos dependendo ali de notas oficiais, inclusive da Fiesp. E a frase que foi marcada aí nessa nota da Fiesp, a frase de Paulo Guedes, é: vamos reindustrializar o Brasil. E aí ele prometeu gás natural mais barato, o custo deve cair até 40% em relação ao ano passado. Mencionou o choque de logística com concessões de rodovias. Há pouco o Rafael Colombo falava aqui sobre a Dutra, né? Essa ideia de ter uma Dutra com câmeras de 500 metros em 500 metros. Segundo, aliás, o ministro da Infraestrutura, será a mais moderna rodovia brasileira, né? A Via Dutra, que de fato há tempos precisa de uma grande reforma. Com um pedágio mais barato, né? Aí é que está a equação, né? Porque é o que você falou há pouco, eu estava ouvindo o Rafael, hoje você tem alternativas. Estrada boa, pedágio muito alto, e pedágio baixo com estrada ruim, né? É incrível como não consegue ter estrada boa com pedágio justo. Ninguém está falando em preço de banana. Bom, ele falou dos juros baixos, da Selic, falou da inflação sob controle, mas o mais importante, me parece, foi a promessa do Paulo Guedes sobre o envio rapidamente ao Congresso da primeira parte da reforma tributária. E basicamente, é claro que ele estava falando para uma plateia de industriais. E ele falou o seguinte: haverá uma atenção especial para as reivindicações da indústria no que se refere à reforma tributária. Nós recebemos nesta semana aqui representantes do setor de serviços que disseram o seguinte: tudo bem, a carga vai se manter a mesma. Um setor deverá ter uma carga menor do que tem hoje. Logo, alguém terá uma carga maior do que tem hoje. Não é isso? E aí o setor de serviços receia exatamente isso. E aí o Paulo Guedes falou em peso excessivo hoje na indústria. Ou seja, ele está realmente dando sinais de que vê a indústria como o setor a ser beneficiado pela reforma tributária. É o que está, inclusive, nessa nota da Fiesp. Lembrando que a parte referente a imposto... Pois não, Zé? E bem a propósito, ontem o Senado e a Câmara, né, chegaram a um denominador para formar o colegiado que vai tratar aí da reforma tributária, com 25 deputados e 25 senadores. E o líder do governo, Fernando Bezerra, diz que o Executivo vai fazer apenas sugestões às propostas. Claro, vai mandar uma sugestão. A primeira sugestão vai ser o IVA dual, a proposta de junção dos impostos a nível federal. Vamos ver como é que, primeiro, a comissão especial vai receber essa proposta do governo e, ao longo da unificação dos textos, o governo vai mandar as outras sugestões. E o relator da comissão da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, diz que o colegiado não vai substituir o rito normal de tramitação de uma PEC no Congresso. Tem um condão muito mais político. Nós tivemos isso na Comissão da Previdência, quando um grupo de senadores acompanhou o texto. Que a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ter um grupo de deputados e um grupo de senadores acompanhando a construção de um texto que vai seguir o trâmite primeiro na Câmara e depois no Senado. E há até um otimismo aí de que a Comissão Mista da Reforma Tributária, depois de criada e instalada, isso aí vai demorar um pouco, vai ter 60 dias para apresentar texto único. E na casa, a matéria passa ainda
por uma comissão especial antes da votação no plenário. Só depois, então, é que vai para o Senado. A ideia do governo é de que a reforma tributária fique pronta até o fim deste semestre. Muito otimismo, né? Bom, vamos lembrar que a gente recebeu aqui, um pouquinho antes das minhas férias, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e não só ele foi um dos prefeitos, ou é um dos prefeitos de grandes capitais, de grandes cidades. Governadores também anunciam uma perda dramática de alguns estados, uma perda dramática de arrecadação. A Prefeitura de São Paulo tem estudos que indicam um golpe quase que fatal se a reforma tributária passar nesses moldes que parece caminhar no Congresso Nacional. Por isso que eu concordo com o Zé Paulo. Acho que essa estimativa aí de 6 meses, de final do semestre para aprovar essa reforma tributária é otimista demais, bastante otimista. Parece caminhar no sentido contrário daquilo que pediram os nossos entrevistados ou que demandam os nossos entrevistados aqui do setor de serviços, né? A proposta do Bernard Api parece vai formando uma espécie de consenso aí da junção de impostos em torno desse IVA aí, primeiro só os impostos federais, depois eventualmente a junção dos estaduais e dos municipais também, mas acho que o grande nó dessa história é o nó de sempre, né, Zé Paulo, que é o seguinte: quem vai perder e quem vai ganhar? Os municípios menores tendem a ganhar, mas os municípios maiores tendem a perder, e é uma perda dramática de arrecadação. Não é abrir mão de 2%, 3%, é 30% no caso de São Paulo. E a maioria já é uma pindaíba. Não, São Paulo passa a ser inviável. É claro, prometem fundos de compensação, né, mas, enfim, da noite para o dia, a administração municipal de São Paulo pode se ver absolutamente inviabilizada. Quanta gente ficou sem receber a compensação da Lei Candir, que previa que os estados deixariam de cobrar impostos para produtos exportados. Agora, ontem, na Fiesp, segundo a própria Fiesp, o Guedes disse que só no segundo momento, Zé Paulo, haverá o envio de uma proposta sobre imposto de renda. E aí alguns problemas. Primeiro, ninguém toca no assunto da correção da tabela, não é? E não adianta, mas não tem espaço para isso. Sinto muito. As pessoas estão sendo tungadas, espoliadas pelo Estado. É bem isso mesmo, Zaidan. A palavra é forte, mas é isso. É isso. E mais, Zé Paulo, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais, os caras que conhecem o assunto, hoje a defasagem é de 100%, 103%. Ou seja, eles levam o dobro do que poderiam levar do seu dinheiro, né? E outra coisa importante, o Paulo Guedes fica com essa história, não, vamos acabar com a possibilidade de deduções. Né? Sabe o que vai acontecer? Hoje o governo conta com fiscal informal. Então o Rafael vai lá no médico, leva a filhinha dele no médico e pede o recibo, pede a nota. Né? Ou seja, há um documento e o médico não pode se esquivar desse documento, dizendo que ele atendeu e recebeu tanto pela consulta. Né? Muita gente vai deixar de pedir o recibo se não houver dedução. O cara fala, para que eu vou guardar papel? Então esses fiscais informais que o Estado tem hoje desaparecerão. O resultado disso pode ser, em parte, simplesmente que as pessoas não vão declarar renda obtida. Né? Não, e eu já falei aqui o que eu penso disso, Zaidan. Eu acho que as deduções são uma compensação para o que o governo não oferece. Exato. Tanto em saúde como em educação.